Oi, crianças, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre viagens missionárias. Mas antes a gente precisa fazer a nossa oração, certo? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia. Muito obrigado porque continuamos em Sua presença. Pai, muito obrigado por essa aula e porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor esteja no controle dessa aula e que o Senhor abra a mente dos pequenos que vão assistir ela. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Bom, vamos começar? Vocês sabem que naquela época tinha muitos lugares para serem visitados, para as missões poderem acontecer, né? Então Barnabé teve uma ideia. Ele queria chamar um ajudante. Só que Paulo não concordou muito com essa ideia. Então os dois meio que resolveram fazer duas equipes diferentes. Assim eles podiam ir um para cada lado. Então Barnabé chamou João Marcos e Paulo chamou Silas para ajudar ele. Foi assim que eles começaram essa segunda viagem missionária. Assim que Paulo chegou na cidade de Listra, ele chamou Timóteo para ajudar a ele. Timóteo também aceitou o convite. E aí eles foram até Troade. Quando eles chegaram lá, Lucas também decidiu se reunir a esse grupo de missões. E assim, a equipe missionária foi crescendo e eles podiam cada vez criar mais igrejas. Só que aí, do nada, começaram a acontecer algumas coisas que eles não tinham planejado. Sempre que eles decidiam ir a algum lugar, algo atrapalhava, alguma coisa acontecia. Eles mudavam de ideias, pensavam em ir para tal cidade. Ah, não, vamos para aquela, vamos para outra. Surgia algum impedimento. Ixi, o que será que estava acontecendo? Eles ainda não tinham se tocado, mas tudo isso estava acontecendo porque Deus queria falar para eles que não era para eles seguirem o coração ou o plano deles. A gente tem que lembrar que Deus está no controle da nossa vida, então a gente tem que seguir os planos de Deus. Então foi aí que Paulo teve um sonho. Ele sonhou com um homem macedônio. Macedônio é o nome que a gente dá para as pessoas que eram da Europa naquela época. E nesse sonho, esse homem estava pedindo ajuda de Paulo. Então Paulo percebeu que era para lá que Deus queria que eles fossem. Assim que Paulo entendeu o recado de Deus, eles pegaram um navio e viajaram em direção ao lugar que Deus estava mostrando. Eles chegaram em uma cidade chamada Filipos, que era ao norte da Grécia. Lá tinham muitos militares do Império Romano e quase não tinha nenhum judeu. E sempre que eles chegavam em uma cidade nova para fazer missão, eles procuravam por uma sinagoga. Só que nessa cidade, lá em Filipos, não existia nenhuma sinagoga. E agora eles estavam pensando: o que a gente vai fazer? A gente precisa achar um lugar para começar a missão. Só que eles não conheciam ninguém lá. Pouco depois, eles acabaram descobrindo um lugar onde as pessoas iam para orar. Era um lugar fora da cidade, perto de um rio. Então eles foram lá. E quando eles chegaram, só tinha mulher. Naquela época, as mulheres não eram autorizadas a aprender muito de Deus, igual aos homens. Então, quando as mulheres viram aquelas pessoas chegando lá para falar de Jesus, elas ficaram muito contentes. Então, elas convidaram Paulo para fazer uma pregação.
Então Paulo começou a falar de Jesus sobre as mulheres e elas escutavam com muita atenção. E enquanto Paulo pregava, uma vendedora de roupas finas acabou aceitando Jesus. O nome dela era Lídia e ela foi batizada ali mesmo junto com a família dela. Que legal, né? A primeira pessoa a se converter foi uma mulher. Logo depois, Lídia convidou os missionários a ficarem lá na casa dela enquanto eles estiveram evangelizando lá na cidade de Filipos. Vocês sabiam que todas as pessoas que moravam com a Lídia acabaram se tornando cristãos? Foi assim que nasceu a igreja em Filipos. Por isso que a gente precisa estar muito atento para receber as direções de Deus. A gente tem que orar sempre pedindo para Deus nos guiar. E quando a gente estiver em dúvida se deve fazer uma coisa, ir a tal lugar, a gente tem que orar a Deus pedindo para que Ele nos mostre o que devemos fazer. Assim como diz em Isaías 48:17. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelos caminhos em que deve andar. Nós precisamos confiar nessa palavra. Agora, nossa atividade vai ser um pouco diferente. Vocês vão precisar imitar Paulo. Assim como Paulo foi fazer missões e falar de Jesus para as outras pessoas, vocês precisam fazer o mesmo. Pode falar só um pouquinho de Jesus para uma pessoa que você sabe que não conhece nem um pouquinho dele. Assim, já é pelo menos um começo de uma missão. Conto com vocês, hein? Até a próxima aula!